pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Banco de Dados 3. Na aula de hoje, veremos sobre o assunto de relacionamentos. Relacionamentos, como já podemos ter visto anteriormente dentro do SQL, podemos ter vários relacionamentos entre tabelas. Esses relacionamentos são normalmente informações relacionadas entre elas, né? Porém entre diferentes tabelas ou até mesmo informações de uma tabela com ela mesma. Para nós retornarmos essas informações, como geralmente possuem campos em comum, utilizamos o parâmetro join ou algumas de suas variações que possamos montar esses relacionamentos. Mas primeiro vamos ver a estrutura da expressão SQL join. Então ela é composta de select, campo, o nome dos campos a serem relacionados, from, tabela, o nome da primeira tabela, join, tabela 2, o nome da tabela segunda, parâmetro on, condição para o relacionamento. O parâmetro join, em suas variações, tem uma grande compatibilidade com vários bancos de dados. Porém, podem ocorrer incompatibilidades com alguns. Sendo assim, a melhor forma será consultar a documentação do banco de dados que você está utilizando para ter maiores informações a respeito de compatibilidade com o parâmetro, né? Então é bom a gente dar uma verificada aí na questão de compatibilidade na hora de nós usarmos o join, né? Ele tem várias variações que a gente pode usar, que nós vamos conhecer hoje, e essas que nós vamos conhecer são pertinentes, né? São compatíveis, melhor dizendo, com o MySQL. Né? Mas você pode existir alguma variação ou alguma incompatibilidade com algum outro banco de dados, um Oracle, um Postgre, alguma coisa, algum outro tipo de banco de dados desse gênero, tá? Então o primeiro join que nós vamos ver é o inner join, né? É também conhecido como join padrão, tá? É bastante utilizado nos relacionamentos quando nenhum outro join é especificado, né? Então, assim, ele gera um produto cartesiano entre as tabelas, ou seja, ele faz uma combinação entre todas as linhas da tabela A com todas as linhas da tabela B. Então, desde que as combinações satisfaçam as condições das sintaxes especificadas, né, melhor dizendo, no comando join, tá? Vamos ver um exemplo de um inner join, né, e conhecer a sua estrutura. Então é qual nós já havíamos visto anteriormente, né? Como ele é um join padrão, inner join, né? É o select campo from tabela 1, join tabela 2, on condição, tá? Então vejamos como ficaria no SQL. Select asterisco, né? Todos os campos from pessoas, join veículos, on pessoas.cpf igual veículos.cpf. O que na verdade está sendo feito nessa expressão inner join, né? Ele está verificando todos os veículos, né, que possuam um registro, né, vinculado com o CPF de alguma pessoa. Então vamos ver um exemplo de expressão SQL, né, analisar essa expressão que nós vimos, o que ela vai retornar para nós. Né? Então nós temos aqui a tabela pessoas, né, com o nome
CPF, estado de cada pessoa cadastrada, né? Então nós temos lá o Fernando, CPF 111.111.111-11, estado Paraná, Guilherme 222.222.222-22 de São Paulo. Nós temos a outra tabela, tabela chamada veículos, né? Com o CPF e veículo e a placa do veículo. Então nós teríamos a pessoa ou o funcionário, né, cadastrado nesse veículo, vinculado pelo seu CPF, certo? Então nós temos lá o CPF 111.111.111-11 é um veículo carro que tem essa placa X. Então esse CPF ele é condizente ao funcionário ou a pessoa Fernando. Já o carro 2, né, que tem a placa SB002, ele não tem nenhum CPF vinculado, certo? Então, quando nós fizermos essa expressão SQL utilizando o join, nós vamos obter o seguinte resultado. A nossa tabela resultado vai trazer então o que? De um lado, a tabela da pessoa, com o cadastro da pessoa, do outro lado, o cadastro, né, na tabela, a informação da tabela veículos, todas as duas unificadas, certo? Então, com isso, nós temos o relacionamento da tabela, né, o relacionamento entre a tabela pessoa e a tabela veículo, e assim a gente gera um resultado numa tabela separada. O próximo relacionamento que iremos ver será o equal join. Ele é semelhante ao inner join, mas com a característica que as chaves entre as tabelas relacionadas, no caso do equal join, tem que ser obrigatoriamente o mesmo nome entre as tabelas. O equal join, na verdade, é uma forma simplificada, né, de escrever um join quando temos campos relacionados com o mesmo nome. Vejamos a estrutura SQL. Select campo from tabela join tabela using condição, tá? Então, essa condição, esse parâmetro using é para informar como o relacionamento será montado, né? Então, nós usamos o parâmetro using, né, com uma condição para trazer a forma que esse relacionamento será montado posteriormente, certo? Então, analisando a estrutura do equijoin, vamos montar a nossa expressão SQL. Select asterisco from pessoas join veículo e using CPF. Então nós vamos relacionar novamente as duas tabelas, tabela pessoa e tabela veículo, né? Porém, agora nós estamos dizendo que nós queremos que o método, né, que o relacionamento ele seja pelo CPF. Então, a nossa tabela resultado ela teria que trazer para a gente somente a informação válida que tenha o CPF nas duas tabelas. Então, com isso, gera uma outra tabela para nós, né, de resultado, trazendo somente o Fernando. E percebam que você tem a tabela pessoas com todas as informações, nome, CPF, estado, porém a tabela veículos só trouxe as colunas veículo e placa. Por quê? Porque o campo, né, a coluna CPF, nós temos nos dois
nas duas tabelas, melhor dizendo, né? Nas duas tabelas, nós temos o campo, a coluna CPF. E o único registro que tem um CPF vinculado a um veículo é a do Fernando. Então, por isso, a nossa tabela resultado, ela nos retorna essa informação. Correto, pessoal? O próximo join que nós vamos ver é o non-equijoin. Né? É possível também fazer um relacionamento entre tabelas que não possuem campos em comuns. Ué, como assim? Então vamos ver. Considerando a seguinte tabela abaixo, nós temos a tabela pessoas, novamente, né? Com os seus cadastros, e agora nós temos a coluna salário, né? Nós então temos aqui o Fernando com seu CPF, o seu salário de 1.500, o Guilherme com seu CPF, salário com 2.500. E agora nós temos uma tabela chamada salários, que seria a faixa salarial. Então nós temos a faixa para analista júnior, que vai de 1.000 a 2.000, e analista pleno, né, de 2.001 a 3.000, certo? Então, com base nessas duas tabelas, né, vamos criar o seguinte relacionamento usando o non-equijoin. Né? Então, nós vamos por lá em qual faixa salarial cada um dessas pessoas pertencem. Né? Então, nós vamos ter lá o primeiro nome do funcionário e a faixa salarial. Utilizando a expressão SQL, né, no padrão de non-equijoin, nós vamos ter aqui select p nome, vírgula p salário, vírgula s ponto faixa, from pessoa p, inner join, salário s, on p salário, between s ponto início and s ponto fim. Certo? Com essa expressão SQL, nós montamos um non-equijoin. Agora, explicando algumas curiosidades dessa expressão. Nós temos aqui o p.nome, p.salário, s.faixa. Ela se refere aos apelidos que nós demos às duas tabelas. Então, quando eu faço aqui from pessoas, espaço p e salário, espaço s, eu estou dizendo, estou criando um apelido para a tabela pessoa e tabela salário. Para que eu faço isso? Para facilitar a minha digitação, para que eu não tenha que ficar digitando novamente várias vezes, né? No caso aqui, por exemplo, eu teria que digitar pessoa.nome, pessoa.salário, salário.faixa. Então eu coloquei um apelido, né, que referencia a tabela, né, no caso de pessoa, a letra P, e em caso de salário, a letra S. Então aqui significa que eu estou tratando a tabela pessoa e a tabela salário. O mesmo ocorre no momento do between. Tabela salário, e aqui no on nós também temos o outro apelido da tabela. Então com isso facilita muito e a nossa expressão SQL fica um pouco menor, né? Então vejamos o que vai acontecer. Então nós temos aqui as duas tabelas, temos a nossa expressão SQL, né, no tipo de relacionamento non-equijoin, certo? E ela vai fazer um cruzamento das duas tabelas, vai fazer um relacionamento das duas tabelas, que vai nos trazer o resultado que Fernando, salário 1.500, pertence à faixa salarial de analista júnior e o Guilherme de analista pleno.
né? Porque salário de 1.500 está entre 1.000 e 2.000 e 2.500 está na faixa do analista pleno, que é a partir de 2.001 a 3.000. Certo, pessoal? Espero que tenham entendido o relacionamento non-equijoin, né? E vamos dar sequência nos próximos relacionamentos que nós temos. O próximo relacionamento que iremos ver será o outer join ou left join ou left outer join, né? Esse join também traz resultados de algumas linhas que satisfazem a condição de um relacionamento em questão. A propriedade left que existe neste join refere-se às linhas da primeira tabela à esquerda ao relacionamento dada, né? Ao relacionamento dado no parâmetro join, cujas linhas não satisfaçam as condições do relacionamento. Espera aí, ficou um pouco confuso, né? Mas vamos ver aqui o nosso exemplo de novo. Temos aqui tabela pessoa, tabela veículo, certo? Vamos analisar então a expressão abaixo. Select asterisco from pessoa left join, né? Então aqui eu tenho left join, onde eu digo que eu quero priorizar a tabela, né? Eu quero dar uma ênfase na pesquisa na tabela do lado esquerdo do meu join. Então, quem está ao meu lado esquerdo é a minha tabela pessoa, certo? Continuando a expressão veículos on pessoas.cpf igual veículo.cpf, certo? Então, continuando a nossa análise, o resultado vai ser esse aqui. Ele vai manter todas as informações da tabela do lado esquerdo do join, certo? Nome, CPF, estado, Fernando e Guilherme, onde ele procura pessoas que têm o CPF vinculado a um veículo, no caso o Fernando, então ele traz todas as informações. No caso do Guilherme, que não possui nenhum veículo cadastrado em seu nome, né, em seu CPF, melhor dizendo, ele traz as informações como null, certo? Então, ele manteve as informações do lado esquerdo e relacionou com a tabela do lado direito e trouxe as informações completas somente do lado esquerdo. Certo, pessoal? Bom, o próximo que nós vamos ver é o right join, né? É similar ao left, mas com a característica de usar a tabela do campo do lado direito do parâmetro right join, mesmo que não atendam às condições do relacionamento. Então, vejamos as tabelas. Nossa velha e boa tabela de pessoas e veículos. Vejamos a expressão select from pessoas right join. Agora, quem é o nosso right? Nosso right é a tabela veículos, né? Que ela está ao lado direito do nosso join, né? Então, a tabela veículo é quem vai trazer todas as informações, mesmo que não atenda a tabela do lado esquerdo, o relacionamento com a tabela do lado esquerdo. Continuando, on pessoas.cpf igual veículo.cpf. Nossa tabela resultado, né, trará aqui nome, CPF, estado da tabela pessoas com o Fernando, que atende o relacionamento entre as duas tabelas, né? Possui o CPF e o carro.
Já agora notem que não aparece o Guilherme. O Guilherme ele vem com as informações todas em null, certo? Porque ela não atende o relacionamento com a tabela da direita. Porém, traz a informação do carro da placa 02, né? Porque independentemente de atender ou não o relacionamento com a tabela do lado esquerdo, ele trará as informações completas da tabela do lado direito. Agora vamos ver o full outer join. Ainda totalmente possível combinar o resultado de uma tabela left join com o resultado de uma tabela right join, tá? Para que possa trazer, além dos relacionamentos que atendam às especificações na expressão, e trazer também registros que não atendam a essas especificações, tanto do lado direito como do lado esquerdo da expressão join. Para isso, então, nós vamos utilizar o full outer join, e também pode ser conhecido como pode ser conhecido, né, melhor dizendo, em alguns bancos de dados como full join, tá? Então tem essa característica que ele pode ser conhecido em outros bancos como full join, né? Mas vamos ver lá nossas boas e velhas tabelas de pessoas e veículos. Vamos analisar a expressão select from pessoas full join, né? Veículos on pessoas.cpf igual veículo.cpf. Então, nossa tabela resultado, ela trará todas as informações, né? Tabela pessoa, aqui nós temos esse pedaço que é a tabela pessoa, onde ela traz o Fernando, traz o Guilherme com todas as informações e traz mais uma informação aqui embaixo como null, né? Porque ele não atenderia ao lado direito. E na tabela veículos, que temos CPF, veículo e placa, ele traz o veículo correspondente ao Fernando. No Guilherme, ele diz que não existe nada. E no veículo de placa 2, ele retorna que também não tem nenhum CPF, nenhum cadastro de pessoa, né, vinculado a esse veículo, certo? Então, esse aqui, pessoal, é o full outer join, correto? O próximo relacionamento que nós vamos ver é o self join, tá? O que ele, né? Até o momento agora nós vimos relacionamento entre duas tabelas, mas o que o self join ele irá nos surpreender, né? Vamos dizer assim, que é possível, né, fazer um relacionamento de uma tabela com ela mesma. Vamos analisar a seguinte expressão: select a.nome, b.nome as indicado por. Nesse caso, indicado por é um apelido do campo indicado, da nossa coluna indicada, tá? Então, para dar um resultado melhor na nossa tabela, eu coloquei esse apelido para esse campo. From pessoa A, join pessoa B, on A ponto indicado igual a B ponto indicado, certo? Então vamos dar uma analisada aqui, né? Eu falei para vocês que seria um relacionamento da tabela pessoas com ela mesma, né? Então nós temos aqui pessoas A e pessoas B. É a mesma tabela, tá? Só que eu dei um apelido diferente para dar uma enrolada, vamos dizer assim, né? Para distrair o nosso MySQL e ele considerar como duas tabelas, né? Então eu teria uma tabela pessoa A e uma tabela pessoa B. Por isso eu coloquei aqui no momento do select o apelido da tabela. Então, como se eu tivesse gerado duas tabelas, eu estaria
pedindo o nome na tabela A e o nome na tabela B. E a mesma coisa dizendo que eles têm que ter algum tipo de relacionamento. Então vamos ver a nossa tabela resultado como que ficou. Então a nossa tabela resultado ficou nome indicado por Guilherme, indicado por Fernando, né? Então nós temos aqui a tabela pessoas, onde Fernando tem um indicado vazio, né? Nulo, null, e o Guilherme indicado pelo CPF do Fernando, né? Então, como eu relacionei a coluna nome, ele buscou o CPF, né? Viu que tem igual, e aí ele trouxe o Fernando como resultado ao invés do CPF. Beleza, pessoal? Daí acredito que esteja tranquilo, né? Bom, pessoal, com isso finalizamos mais um assunto sobre relacionamento. E conhecemos então alguns tipos de relacionamentos possíveis, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenha ficado bem claro as explicações, né? Conto com vocês, se precisarem alguma dúvida, estou totalmente à disposição para esclarecê-las todas que vocês estiverem, certo? Nós teremos nossas aulas virtuais, nossos encontros virtuais e temos as nossas ferramentas de comunicação. Tá ok, pessoal? Então, muito obrigado e aí até a nossa próxima aula.